Ele, um milionário com o coração endurecido pela vida, decidiu visitar um orfanato em um capricho do destino. Mal sabia ele que ali, entre tantas crianças, uma menina olharia em seus olhos e gritaria com toda a força de sua alma a palavra que mudaria tudo. Papai, eu sou Augusto Martins, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. O relógio marcava pouco mais das 9 da manhã, quando Elias Viana estacionou seu carro de luxo em frente ao Orfanato Esperança. O sol daquela terça-feira, de um calor ainda brando, mal conseguia amenizar a sensação de desconforto que o abraçava. Elias não era um homem de lugares assim. Seu escritório no alto de um dos prédios mais imponentes da cidade, com vista para um mar de concreto e vidro, era seu habitat natural. Reuniões de alto nível, decisões que moviam milhões, a agitação constante do mercado financeiro, essa era a sua realidade. Mas ali, naquele portão de ferro que rangia com o vento, ele era apenas Elias, um homem que, por algum motivo que nem ele mesmo compreendia totalmente, havia aceitado o convite de uma antiga amiga, uma filantropa incansável, para conhecer de perto o trabalho do orfanato. Ele ajustou o paletó de corte impecável, sentindo o peso da etiqueta social que sempre o acompanhava. A ideia de passar a manhã entre crianças e paredes desbotadas parecia surreal, quase uma piada que seu analista de investimentos faria. Contudo, havia algo na insistência de Helena, sua amiga, que o impedia de recusar. Ela sempre dizia que a verdadeira riqueza não estava nas cifras da conta bancária, mas na capacidade de tocar vidas. Uma frase bonita, pensava Elias, mas um tanto utópica para um homem que construiu seu império com base em números frios e estratégias calculistas. Ao entrar, o cheiro de desinfetante e bolachas assadas invadiu suas narinas, uma mistura estranha, mas não desagradável. A diretora, Dona Lúcia, uma senhora de cabelos brancos e um sorriso acolhedor, o recebeu com uma reverência que o fez sentir ainda mais deslocado. Ela falava sobre as dificuldades financeiras, a alegria de cada doação, e Elias acenava, a mente já calculando o valor que poderia destinar para aliviar um pouco daquela realidade. Era mais fácil lidar com os problemas em termos monetários. Enquanto Dona Lúcia explicava sobre as atividades diárias e as necessidades básicas, Elias tentava prestar atenção, mas seus olhos vagueavam pelo ambiente. As paredes eram coloridas, cheias de desenhos infantis, alguns desbotados pelo tempo, outros vibrantes e novos. Havia brinquedos espalhados em um canto, e um grupo de crianças pequenas brincava em uma sala, suas risadas ecoando pelo corredor. Era um som diferente do silêncio que habitava sua cobertura luxuosa. Ele observou um menino de uns 7 anos, montando um castelo de blocos, concentrado, a língua entre os dentes. Uma menina um pouco mais velha ajudava outra a amarrar o cadarço do tênis, com uma paciência que Elias raramente via em seu círculo social. Era um universo de simplicidade e afeto, tão distante do seu. Dona Lúcia o convidou a seguir para o pátio, onde as crianças maiores estavam em uma aula de recreação. Elias se sentia um elefante em uma loja de porcelanas, grande demais, formal demais, para aquele ambiente descontraído. Ele tentou se misturar, esboçando sorrisos sem graça para as crianças que o olhavam com curiosidade. Algumas se aproximavam, tímidas, outras corriam, alheias à presença do homem de terno. Foi então que aconteceu. No meio de uma roda de crianças que cantavam uma música alegre, uma menininha se destacou. Ela tinha cabelos castanhos claros, presos em 2 tranças bagunçadas, e olhos que pareciam prender a luz. Vestia um vestidinho simples, com desenhos de flores desbotadas. Ela estava rindo, um riso espontâneo e contagiante, que chamou a atenção de Elias de uma forma inexplicável. Ela parou de cantar, seus olhos encontraram os dele, e por um instante o mundo pareceu parar. Não havia surpresa, nem timidez em seu olhar, apenas um reconhecimento profundo. Elias sentiu um arrepio na espinha, uma sensação estranha e familiar ao mesmo tempo. Ele a viu abrir um sorriso largo, os bracinhos erguendo-se no ar. E então, com uma voz cristalina que ecoou por todo o pátio, ela gritou: "Papai!" A palavra, carregada de pura inocência e alegria, atingiu Elias como um raio. O silêncio se fez no pátio.
As crianças pararam de brincar. A professora de recreação arregalou os olhos. Dona Lúcia, que estava ao lado de Elias, levou a mão à boca, visivelmente surpresa. Todos os olhares convergiram para ele, o milionário de terno impecável, e para a menininha que, com a pureza de seus poucos anos, acabava de proferir a palavra mais inesperada e íntima que ele poderia ouvir naquele lugar. Elias sentiu o sangue gelar. Papai. Ele não tinha filhos. Nunca teve. A ideia de paternidade era algo que sempre esteve fora de seus planos, de sua realidade. Por um segundo, ele pensou que a menina o havia confundido com outra pessoa, um visitante anterior, talvez. Mas o olhar dela era tão direto, tão cheio de certeza, que era impossível ignorar. Ele ficou paralisado, a mente em branco, tentando processar o que acabara de acontecer. A menininha, sem se importar com a comoção que havia causado, começou a correr em sua direção, os bracinhos abertos, um sorriso que iluminava todo o seu rostinho. Cada passo dela era um eco daquela palavra, papai, que continuava a ressoar em seus ouvidos. Elias, por um breve momento, esqueceu seu status, sua postura, seus milhões. Ele era apenas um homem, de frente para uma criança que o chamava de pai. E naquele instante, uma semente de algo novo e desconhecido começou a brotar em seu peito. O impacto daquele grito ecoava em Elias como um trovão distante, reverberando em cada fibra do seu ser. Papai! Aquela palavra, tão simples e ao mesmo tempo tão avassaladora, parecia ter desbloqueado uma porta em seu coração que ele nem sabia que existia. Ele observou a menininha correr em sua direção, os bracinhos abertos, os olhos brilhando com uma intensidade que o deixava sem ar. Era como se ela o reconhecesse de um sonho, de uma memória antiga que só ela guardava. A diretora, Dona Lúcia, e a professora de recreação se entreolhavam, a surpresa gravada em seus rostos. As outras crianças, curiosas, formavam um pequeno semicírculo, testemunhas daquele momento insólito. Elias, o homem de negócios implacável, o estrategista frio, sentiu suas defesas desmoronarem. A postura rígida, o terno impecável, tudo parecia insignificante diante da pureza daquela criança. Ela o alcançou e, sem qualquer hesitação, jogou-se em seus braços. Elias, por um instinto que ele não conseguiu identificar, abaixou-se e a segurou. Era um peso leve, um calor que o invadiu, e um cheiro suave de infância, de sabonete e sol. Ela o abraçou apertado, o rosto aninhado em seu ombro, e ele podia sentir o pequeno coração dela batendo forte. Papai, você voltou, ela sussurrou, a voz abafada pelo abraço, mas clara o suficiente para que Elias ouvisse. As palavras perfuraram sua armadura. Voltou? Ele nunca havia estado ali. Nunca a havia visto em sua vida, ou assim ele pensava. Uma onda de confusão e uma estranha familiaridade o atingiram. Ele olhou para Dona Lúcia, buscando uma explicação, mas a diretora apenas balançava a cabeça, os olhos marejados. A menina se afastou um pouco, mas ainda em seus braços, erguendo o rostinho para ele. Seus olhos, de um castanho claro vibrante, eram um poço de sinceridade. Eu senti tanto a sua falta, ela disse, com uma naturalidade que desarmou Elias por completo. Ele notou uma pequena cicatriz em forma de meia-lua acima da sobrancelha dela, quase imperceptível, mas que, por algum motivo, o fez sentir um aperto no peito. Dona Lúcia, recuperando-se do choque, pigarreou. Elias, essa é a pequena Sofia. Ela chegou aqui há alguns meses, depois de uma situação bastante delicada. Ela sempre fala do papai dela, mas nunca imaginamos que ela pudesse reconhecer alguém assim. Ela deve ter se confundido, meu caro. Confundido? Elias repetiu, a voz embargada por uma emoção que ele não sabia nomear. Sofia, em seus braços, balançou a cabeça veementemente. Não, essa é a Sofia, e você é meu papai, ela insistiu com uma convicção inabalável. Ele a apertou novamente, e por um momento quis acreditar nela. Queria acreditar que aquela menininha era de alguma forma parte de sua vida, de sua história, por mais impossível que parecesse. A professora de recreação, uma jovem mulher chamada Clara, se aproximou, visivelmente desconfortável. Sofia, meu amor, o moço não é seu papai. Ele é um amigo que veio nos visitar. Sofia fez um bico, os olhinhos marejando. É sim, eu sei que é. Ele prometeu que ia voltar.
A situação se tornava mais constrangedora para Elias, mas ao mesmo tempo, um magnetismo estranho o prendia àquela criança. Ele sentia uma necessidade irracional de protegê-la, de fazê-la sorrir novamente. Ele nunca havia sentido nada parecido. Seus relacionamentos amorosos sempre foram superficiais, baseados em conveniências e interesses mútuos. A ideia de um amor incondicional, um laço tão puro como aquele, era completamente nova para ele. Dona Lúcia, Elias disse, com a voz mais firme do que esperava. Será que eu poderia conversar com a Sofia por um momento? A sós? A diretora hesitou, mas a determinação nos olhos de Elias a convenceu. Ela pediu para a professora levar as outras crianças para dentro, e em poucos minutos, o pátio antes barulhento ficou em silêncio. Apenas Elias e Sofia, ainda em seus braços. Ele a colocou gentilmente no chão, ajoelhando-se para ficar na altura dela. O sol da manhã iluminava os cabelos dela, revelando mechas douradas. Sofia, ele começou, sua voz mais suave do que ele a ouvira em anos. Eu não sei quem é o seu papai, meu anjo, mas eu sei que eu não sou ele. Os olhinhos de Sofia encheram-se de lágrimas e um soluço escapou de sua garganta. Você não me ama mais? Ela perguntou, a voz trêmula, o que partiu o coração de Elias de uma forma que ele não sabia ser possível. Era a dor mais genuína que ele havia presenciado em muito tempo. Não, meu amor, não é isso, ele respondeu, sentindo um nó na garganta. Eu nunca te vi antes. Eu não sou o seu pai biológico. A palavra biológico soou fria, mecânica, e ele se arrependeu no mesmo instante. Sofia olhou para ele com uma intensidade surpreendente para uma criança de sua idade. Mas você tem o cheiro dele, e o jeito de falar, e você tem o mesmo brilho nos olhos quando me olha. A menininha era incrivelmente perceptiva. Elias sentiu um calafrio. O brilho nos olhos era algo que poucas pessoas notavam nele, um lampejo de algo que ele tentava esconder sob a máscara de empresário sério. Ele se lembrava de sua mãe, quando vivo, sendo a única a mencionar algo parecido. Seus olhos brilham diferente quando você fala sobre algo que realmente te move, Elias, ela costumava dizer. Ele tentou processar a situação. Era possível que ela estivesse projetando a imagem do pai ausente em sua figura? Ou haveria alguma conexão, por mais remota que fosse, que ele desconhecia? Ele vasculhou sua mente, revisando cada pessoa que ele conhecia, cada relacionamento do passado. Nenhuma ponta solta. Ele era um homem sem filhos, sem herdeiros, sem laços familiares profundos desde a partida de seus pais. Sofia, me conta um pouco sobre o seu papai, Elias pediu, sentindo que aquela era a única maneira de entender o que estava acontecendo. Sofia limpou as lágrimas com a mãozinha e começou a falar. As palavras saíam como um rio de memórias inocentes. Ele era muito engraçado, sempre me fazia rir, e ele me contava histórias antes de dormir. Histórias de princesas e de um leãozinho que voava. O leãozinho que voava. Aquilo despertou algo em Elias. Ele teve um tio, já falecido há muitos anos, que costumava contar para ele, quando criança, uma história inventada sobre um leãozinho que tinha asas e voava pelos céus. Era uma história peculiar, que ele achava que só ele e seu tio conheciam. Será que era uma coincidência? E onde está seu papai agora, Sofia? Elias perguntou, a voz quase um sussurro, temendo a resposta. O sorriso de Sofia desapareceu, substituído por uma tristeza profunda. Ele foi viajar, faz muito tempo. E a mamãe ficou doentinha. Aí eu vim para cá, mas ele disse que ia voltar para me buscar. As últimas palavras foram ditas com uma fé inabalável. A fé de uma criança que se agarra a uma promessa. Elias sentiu um aperto no coração, uma situação delicada. A menininha havia perdido a mãe para uma condição delicada e o pai havia viajado. Era uma forma suave de dizer que ele havia desaparecido, talvez falecido ou a abandonado. A dor da perda, a incerteza do futuro, tudo isso pesava sobre os pequenos ombros de Sofia. Ele, um homem que vivia cercado por confortos e privilégios, sentiu-se envergonhado de suas próprias queixas e preocupações triviais. Ele olhou para os olhos de Sofia novamente. Havia uma força neles, uma resiliência impressionante para uma criança que havia passado por tanto. Ela não chorava de desespero, mas de uma saudade profunda.
de uma esperança que se recusava a morrer. Elias, o homem que sempre evitou qualquer tipo de fragilidade emocional, sentiu um desejo avassalador de cuidar daquela esperança. "E você se lembra do nome completo do seu papai?" Elias perguntou a voz controlada, tentando esconder a crescente curiosidade que o dominava. Sofia franziu a testa, pensando: "Eu acho que é Miguel Garcia, ou algo assim. Ele tinha um cabelo igual ao seu, sabia? Bem arrumadinho. Miguel Garcia." O nome não soava familiar. Nenhum Miguel Garcia em seu círculo, em seus negócios, em suas memórias. A única semelhança real que a menina apontava era o cabelo e o brilho nos olhos. Coincidência? Ou o destino brincando com ele de uma forma cruelmente bela? Elias ponderou. Ele poderia simplesmente se desculpar, dizer que não era quem ela pensava e ir embora, voltando para sua vida de números e negócios. Mas a imagem de Sofia, a inocência dela, o desamparo em seus olhos, o prendia ali. Havia algo mais, algo que ele não conseguia decifrar, que o impedia de simplesmente virar as costas. "Sofia", ele disse, tomando uma decisão impulsiva que o surpreendeu. "Eu não sou o seu papai, mas... E se eu pudesse ser um amigo para você? E se eu pudesse te ajudar a encontrar o seu papai de verdade?" Os olhos de Sofia se arregalaram, um lampejo de esperança. "Mesmo?" "Mesmo", Elias confirmou, sentindo um calor no peito que não tinha nada a ver com o sol da manhã. Era um calor diferente, de um tipo que ele nunca havia experimentado. "Mas para isso, você tem que me contar tudo o que você se lembra do seu papai, está bem? Cada detalhe, por menor que seja. E você tem que ser muito corajosa." Sofia assentiu com a cabeça, um pequeno sorriso voltando ao seu rosto. "Eu sou muito corajosa. E meu papai vai ficar muito feliz de te conhecer, amigo." Elias sorriu, um sorriso genuíno que há muito não aparecia em seu rosto. Ali no pátio de um orfanato, de frente para uma criança que o confundia com seu pai, o milionário Elias Viana sentiu-se mais rico do que em qualquer dia de sua vida. Ele não sabia onde aquela conversa o levaria, mas pela primeira vez em muito tempo, a jornada parecia mais interessante do que o destino. Ele se levantou, estendendo a mão para Sofia, que a pegou com firmeza, um pequeno pacto silencioso sendo selado entre eles. A busca pelo pai de Sofia estava apenas começando, e Elias, o homem que nunca havia se permitido sentir, estava prestes a descobrir o significado da palavra família, de uma forma que ele jamais imaginou. A imagem dela gritando "papai" ficaria gravada em sua memória, um lembrete constante daquele dia em que sua vida tomou um rumo totalmente inesperado. A promessa de Elias a Sofia, de ser um amigo e ajudá-la a encontrar seu pai, ecoou em sua mente por dias. Aquele homem, acostumado a transações multimilionárias e a um estilo de vida de reclusão e controle, encontrava-se agora envolvido em uma busca que desafiava toda a sua lógica. No dia seguinte à visita ao orfanato, Elias não conseguiu se concentrar em seu trabalho. Os números pareciam sem sentido, os relatórios financeiros irrelevantes. A imagem dos olhos brilhantes de Sofia, a convicção em sua voz quando o chamava de papai, assombrava-o. Ele tentou racionalizar. Era apenas uma criança órfã, fragilizada pela perda, projetando seus desejos em alguém que se assemelhava ao seu pai. Era natural. Mas a história do leãozinho que voava, a cicatriz em forma de meia-lua, o brilho nos olhos que Sofia mencionou, tudo isso o incomodava. Elias era um homem que confiava nos fatos, nas provas concretas. E naquele caso as evidências eram nebulosas, mas a emoção era palpável. Sua primeira ação foi discreta. Ele pediu a seu braço direito, Marcos, um homem leal e eficiente, que investigasse a entrada de Sofia no orfanato Esperança. Marcos era um mestre em obter informações sem chamar atenção, e Elias confiava nele para essa tarefa delicada. Quero saber tudo sobre a família dessa criança, Marcos. Quem eram os pais, como ela chegou lá, se há algum parente vivo, qualquer coisa. Ele instruiu, sem dar muitos detalhes, apenas a urgência em seu tom. Enquanto Marcos trabalhava nos bastidores, Elias decidiu voltar ao orfanato. Não por obrigação, mas por um desejo crescente de ver Sofia novamente. Ele chegou sem aviso prévio, um dia depois de sua primeira visita. Dona Lúcia o recebeu com uma mistura de surpresa e satisfação.
Pensei que não o veríamos tão cedo, Sr. Viana. Sofia tem falado muito do amigo dela. Elias sentiu um leve rubor no rosto. Eu prometi a ela que a ajudaria, e promessas são importantes para mim. Dona Lúcia assentiu. Ela está no pátio, brincando. Fico feliz que tenha voltado. Ao ver Elias, Sofia largou o que estava fazendo, empilhando pequenos blocos coloridos, e correu em sua direção, um sorriso enorme no rosto. "Amigo!" ela gritou, e Elias sentiu um alívio misturado com uma pontada de decepção. Ela o chamava de amigo agora, mas o calor de papai ainda ressoava em seus ouvidos. Ele se abaixou para abraçá-la. "Oi, Sofia. Como você está hoje?" "Eu estou bem, mas eu senti sua falta. Você demorou para voltar." Havia uma inocência na cobrança que desarmava Elias. Ele prometeu que voltaria, e ela esperou, com a confiança inabalável de uma criança. Aquilo o fez refletir sobre as promessas que ele havia feito e quebrado ao longo de sua vida, na busca incessante pelo sucesso. Naquela tarde, Elias passou horas com Sofia. Ele se sentou no chão do pátio, ouviu suas histórias sobre os brinquedos, os amigos do orfanato, os sonhos que ela tinha. Ela desenhou um leãozinho voando e entregou a ele com um orgulho radiante. "Esse é o leãozinho do meu papai", ela explicou, os olhos fixos nos dele como se buscasse algo em sua reação. Elias guardou o desenho com um cuidado que surpreendeu a si mesmo. Era a primeira obra de arte que ele possuía, que não tinha valor monetário, mas que parecia valer muito mais. Ele a levou para a pequena biblioteca do orfanato, onde leu para ela uma história sobre um herói que buscava um tesouro escondido. A voz dele, geralmente usada para comandar e negociar, agora era suave e modulada para cativar uma criança. Sofia ouvia atentamente, os olhos presos na página, e de vez em quando soltava uma risadinha gostosa. Naquele momento, Elias sentiu uma paz que o dinheiro jamais havia comprado. Enquanto a observava, um pensamento inquietante começou a se formar em sua mente. E se de alguma forma Sofia estivesse certa? E se houvesse uma conexão que ele não conseguia enxergar? A ideia parecia absurda, mas a intensidade das emoções de Sofia era inegável. Quando Elias estava prestes a ir embora, Sofia o abraçou novamente, apertado. "Você vai voltar amanhã, amigo?" ela perguntou, a voz cheia de esperança. Elias sentiu um nó na garganta. Ele tinha uma reunião importante em outro estado no dia seguinte. "Eu não sei, Sofia. Talvez não amanhã, mas eu vou voltar. Eu prometo." Ela assentiu, um pouco triste, mas confiante em sua palavra. "Tá bom, eu vou esperar." Na manhã seguinte, no jatinho particular a caminho da reunião, Elias pegou o desenho do leãozinho voador que Sofia lhe dera. Ele o estudou, buscando alguma pista, algum detalhe que pudesse conectá-lo a um passado que ele não conhecia. Ele se lembrou do seu tio, o inventor da história, um homem boêmio e sonhador, que havia partido muito cedo. Seria possível que seu tio tivesse tido um filho, e essa criança, por algum motivo, tivesse chegado até ele de uma forma tão inusitada? A ideia parecia improvável, mas não impossível. Sua família era pequena, seus pais já haviam falecido, e ele não tinha irmãos. Mas ele sabia que seu tio teve alguns relacionamentos tumultuados antes de falecer. Poucos dias depois, Marcos entrou em seu escritório com uma pasta grossa. "Senhor Viana, tenho algumas informações sobre a Sofia." Elias sentiu o coração acelerar. "Prossiga, Marcos." A mãe de Sofia, Ana Paula Alves, deu entrada no hospital há cerca de 6 meses com uma condição delicada. Ela faleceu alguns dias depois. Não havia outros parentes próximos conhecidos para cuidar da menina, então ela foi encaminhada ao orfanato. O pai é um mistério." "Mistério?" Elias repetiu, franzindo a testa. "Sim, no registro de nascimento, o campo do pai está em branco. No entanto, a mãe sempre se referiu a ele como Miguel. Ela nunca deu o sobrenome, nem outros detalhes. As vizinhas e algumas amigas mais próximas confirmam que ela falava de um Miguel, que era o pai da Sofia, mas ninguém o conhecia pessoalmente. Ele teria ido embora antes mesmo da Sofia nascer. "E o nome completo da mãe?" Elias perguntou. "Ana Paula Alves", Marcos repetiu. Elias sentiu um flash de memória. Ana Paula Alves. Aquele nome, onde ele o ouvira antes? Ele vasculhou os recantos mais profundos de sua mente. E então,
Como um raio, a memória o atingiu. Ana Paula Alves era o nome de uma jovem com quem seu tio havia se envolvido brevemente, muitos anos antes de Elias se mudar para a capital e começar a construir seu império. Uma paixão passageira, segundo seu tio, que ele havia esquecido completamente. Ele não tinha certeza se ela era a mesma Ana Paula Alves, mas a coincidência era muito grande para ser ignorada. Marcos, preciso que você descubra tudo sobre Ana Paula Alves, Elias disse, a voz tensa. Cada detalhe. Onde ela morava antes, se tinha alguma família, se alguém conhece esse Miguel, se ela trabalhou em algum lugar específico. Quero rastrear a vida dela, e por favor com a máxima discrição. Não quero que ninguém, especialmente no orfanato, saiba que estou investigando isso com tanta profundidade. Marcos assentiu, acostumado à seriedade incomum do chefe. Farei isso, Sr. Viana. Algo mais? Sim, Elias respondeu, olhando para o desenho do leãozinho voador em sua mesa. A história do leãozinho que voa. Alguém na família da Ana Paula ou qualquer conhecido já ouviu falar de uma história assim? É uma história bem particular que meu tio costumava contar. Marcos ergueu uma sobrancelha, surpreso com o pedido inusitado, mas não questionou. Entendido, Sr. Viana. Naquela noite, Elias mal dormiu. A possibilidade de Sofia ser sua sobrinha, a filha de seu falecido tio, tomava conta de seus pensamentos. Se fosse verdade, isso mudaria tudo. Sua vida solitária, centrada apenas em seus negócios, seria virada de cabeça para baixo. Ele, Elias Viana, o magnata que evitava laços e responsabilidades pessoais, poderia ter uma família, um pedaço de seu próprio sangue, que precisava dele. A emoção era uma mistura de pânico e um estranho, mas reconfortante, senso de propósito. A ideia de ter um laço familiar inesperado estava se tornando uma realidade palpável. A proteção e o cuidado mútuo, conceitos que ele via de longe, agora estavam batendo à sua porta, na forma de uma menininha de olhos brilhantes e um grito de "Papai!". A reviravolta em sua vida estava acontecendo, e ele, pela primeira vez, não estava no controle. E por mais assustador que fosse, havia algo de libertador nisso. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo para Elias. Enquanto sua equipe se aprofundava na investigação de Ana Paula Alves, ele se dividia entre os compromissos de sua empresa e as visitas cada vez mais frequentes ao Orfanato Esperança. O escritório, antes seu santuário, agora parecia um espaço frio e impessoal. O verdadeiro calor, a verdadeira conexão, ele encontrava nos olhos de Sofia. A cada visita, Sofia o recebia com a mesma alegria e a mesma crença inabalável. Ela falava do leãozinho que voava, com uma naturalidade que continuava a intrigar Elias. Ele começou a notar pequenos detalhes em Sofia, a forma como ela franzia a testa quando estava concentrada, um gesto com as mãos ao contar uma história, um jeito de rir que lembrava algo distante. Eram traços que, de alguma forma, ressoavam com memórias fragmentadas de seu tio, um homem que ele havia amado e admirado profundamente. Uma tarde, Elias levou um livro de contos infantis para Sofia. Sentados em um banco no pátio, ele lia as histórias, e Sofia o corrigia quando ele pulava uma palavra ou mudava um detalhe. Era um jogo divertido que os aproximava. Meu papai sempre lia essa parte mais devagar, ela disse em um momento, apontando para uma frase específica. Elias leu a frase novamente, prestando atenção à entonação, imaginando como o pai dela a teria lido. Ele percebeu que estava não apenas lendo para Sofia, mas também tentando se conectar com a memória de um homem que ela amava. Durante uma dessas visitas, Dona Lúcia, a diretora do orfanato, abordou Elias com uma expressão preocupada. Sr. Viana, receio que Sofia esteja se apegando demais ao Senhor. É lindo ver a interação de vocês, mas, para o bem dela, precisamos ser realistas. Se não houver uma solução definitiva para ela em breve, o apego pode causar mais dor. Elias sentiu um frio na espinha. Ele sabia que a diretora tinha razão. Seu envolvimento com Sofia era cada vez mais profundo. Ele não conseguia mais ignorar o chamado que ela representava. Dona Lúcia, eu compreendo suas preocupações. Estou fazendo tudo o que posso para entender a situação de Sofia. E pode ter certeza, o bem dela é minha prioridade. Naquela noite, Elias recebeu uma ligação de Marcos. A voz de seu assistente estava carregada de uma rara emoção. Senhor. Viana,
A investigação sobre Ana Paula Alves avançou. Encontramos um contato de longa data dela, uma senhora chamada Clara, que era como uma tia para Ana Paula. Ela confirmou a história do leãozinho que voava. Disse que era uma história que o pai da Sofia, um homem chamado Miguel, sempre contava para Ana Paula quando eles eram mais jovens, e depois para a Sofia. O coração de Elias deu um salto. Miguel. Aquele nome. E ela sabe quem era esse Miguel, Marcos? O sobrenome. Sim, Sr. Viana. Ela disse que era Miguel Viana, seu tio, o irmão do seu pai. O mundo de Elias girou. Miguel Viana, seu tio, aquele que havia partido tão cedo, aquele que contava a história do leãozinho voador para ele, aquele que teve um relacionamento com uma mulher chamada Ana Paula Alves. A verdade, antes uma vaga possibilidade, agora se materializava com uma clareza avassaladora. Sofia era sua sobrinha, filha do seu tio, sua família. A ficha demorou a cair. Elias, o homem que sempre se viu como um lobo solitário, de repente se viu como o último elo de uma cadeia familiar que ele pensava estar rompida. A emoção era uma torrente, choque, incredulidade e uma onda de ternura protetora que o atingiu com força total. Ele tinha uma sobrinha, uma menina linda, inteligente, que o chamava de papai, por uma razão que agora fazia sentido em seu universo. Marcos, Elias disse, a voz embargada. Preciso de um encontro com essa senhora Clara, o mais rápido possível, e preciso de todos os documentos que confirmem essa ligação. Certidão de nascimento da Sofia, qualquer coisa que ligue Ana Paula ao meu tio. Já estou providenciando tudo, Sr. Viana. A senhora Clara está disposta a conversar. Ela disse que sempre soube que Miguel era o pai da Sofia, mas Ana Paula sempre foi muito reservada. Ela também mencionou que Miguel era um artista, um sonhador, muito diferente do que ela imaginava que seria a família dele. Um artista, um sonhador. Exatamente como Elias se lembrava de seu tio, aquele que vivia nas nuvens, enquanto Elias se apegava à solidez da terra. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma impressionante. A cicatriz na sobrancelha de Sofia, por exemplo. Ele se lembrou de uma história que seu tio contava, de quando era criança e caiu de uma árvore, ganhando uma pequena marca que ele dizia ser sua insígnia de aventureiro. Coincidência ou herança genética? No dia seguinte, Elias se encontrou com Dona Clara. Era uma senhora de olhos bondosos e uma memória impressionante. Ela confirmou todos os detalhes. Contou sobre o romance de Ana Paula com Miguel Viana, sobre a gravidez inesperada, sobre a decisão de Ana Paula de criar a filha sozinha após Miguel partir em uma de suas viagens de artista e nunca mais voltar. Dona Clara revelou que Ana Paula, por orgulho e por não querer atrapalhar a vida de Miguel, nunca havia procurado a família dele. Ela era uma mulher independente e havia prometido criar Sofia com muito amor, não importando as dificuldades. Ana Paula sempre esperou que Miguel voltasse, Dona Clara explicou com a voz embargada. Ela contava a Sofia sobre ele, as histórias, o jeito dele. Acho que é por isso que Sofia o reconheceu no Senhor. O jeito de andar, o brilho nos olhos, o corte de cabelo, é incrível a semelhança. Elias sentiu um nó na garganta. Ele não era Miguel, mas carregava a essência, a semelhança de seu tio. Aquele brilho nos olhos que Sofia havia notado era um traço de família, uma herança genética. E a história do leãozinho voador, uma peculiaridade tão íntima, era a prova irrefutável. Com as informações e a emoção à flor da pele, Elias ligou para seu advogado. Quero iniciar o processo de tutela de Sofia imediatamente. Ela é minha sobrinha, filha do meu falecido tio Miguel Viana. Tenho todas as provas. O advogado, surpreso, mas eficiente, começou a trabalhar. Elias sabia que seria um processo legal complexo, mas ele estava determinado. Ele, que havia construído um império, agora usaria toda a sua influência e recursos para garantir um futuro para a pequena Sofia. A ideia de que ela era sua família o enchia de uma responsabilidade que ele nunca havia sentido, mas também de um propósito que dava um novo sentido à sua vida. Ao retornar ao orfanato naquele mesmo dia, Elias pediu para falar com Dona Lúcia. Dona Lúcia, preciso lhe dizer algo muito importante. A Sofia, ela não se enganou ao me chamar de papai. Não exatamente. Eu descobri que ela é minha sobrinha, filha do meu falecido tio, Miguel Viana.
Eu sou o último parente dela. Dona Lúcia levou as mãos à boca, os olhos arregalados. Meu Deus, isso é um milagre, senhor. Viana, é um milagre que eu pretendo honrar, Dona Lúcia. Elias disse, sua voz firme, carregada de uma nova determinação. Quero iniciar o processo para ter a guarda dela. Quero tirá-la daqui e dar a ela um lar, uma família. A diretora chorou de alegria. Eu não tenho dúvidas de que a Sofia encontrou o lar que ela merece. Ela é uma menina tão especial. Elias pediu para ver Sofia. Ela estava no jardim regando algumas flores. Ele se aproximou e quando ela se virou, a alegria em seus olhos era contagiante. Ele se ajoelhou, olhando-a nos olhos. Sofia, ele começou, a voz carregada de emoção. Lembra que eu disse que ia te ajudar a encontrar o seu papai? Ela assentiu, os olhinhos brilhando. Eu encontrei. E ele era meu irmão, sabia? Quer dizer, meu tio. Ele partiu, mas eu sou a família dele. E você é minha família agora, minha sobrinha. E eu quero que você venha morar comigo. Quero ser seu guardião, seu protetor. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas de pura alegria. Ela não compreendia completamente a complexidade da relação, mas compreendia a promessa de um lar, de uma família, de um papai que a havia encontrado. Então você é meu papai mesmo? Ela perguntou, a voz trêmula, mas com uma esperança renovada. Elias sorriu, sentindo as lágrimas marejarem seus próprios olhos. Eu não sou seu papai biológico, Sofia, mas eu prometo que vou cuidar de você, te amar e te proteger como se fosse. E você sempre terá um lar comigo. Sofia jogou-se em seus braços, um abraço apertado que selou aquele novo laço. Aquele homem que um dia havia sido um estranho, agora era sua família, seu porto seguro. E Elias, o milionário que buscava apenas números, encontrou uma riqueza que transcendia qualquer valor material, o amor incondicional e a alegria de ter uma família. A jornada da superação pessoal, da reconstrução de um valor que ele nem sabia que havia perdido, estava apenas começando, guiada pela voz de uma menininha que um dia gritou, papai. A notícia de que Elias Viana era, de fato, o último parente de Sofia e que ele buscava sua tutela, ecoou pelos corredores do orfanato Esperança, como um raio de sol em um dia chuvoso. A alegria de Dona Lúcia era contagiante, e as funcionárias comentavam entre si sobre o destino surpreendente da pequena Sofia. Para Elias, porém, a transição da teoria para a prática era um campo de batalha interno. Ele, que antes lidava com números e estratégias, agora se via confrontado com emoções, responsabilidades e um universo completamente novo. O processo legal para a guarda de Sofia se mostrou complexo, como Elias previra. Seu advogado, um profissional experiente, explicou que, apesar da comprovação do parentesco, havia uma série de etapas burocráticas e avaliações sociais a serem cumpridas. Elias teria que provar ser apto a cuidar de uma criança, e isso envolveria visitas de assistentes sociais à sua casa, entrevistas e um escrutínio de sua vida pessoal, algo que ele sempre guardou com ferrenha privacidade. A primeira visita da assistente social, doutora Camila, foi um teste para Elias. Ela era uma mulher de olhar perspicaz e perguntas diretas. Ela observou sua cobertura luxuosa, os cômodos impecavelmente organizados, o silêncio que preenchia o ar. Senhor Viana, um ambiente como este é muito diferente do que Sofia está acostumada. Ela precisa de espaço para brincar, de brinquedos adequados, de um ambiente que a faça se sentir criança e não em um museu, doutora Camila comentou, com uma franqueza que desarmou Elias. Ele, que sempre se orgulhou de seu bom gosto e do minimalismo elegante de seu apartamento, percebeu que aqueles espaços não eram pensados para uma criança. A casa, antes um refúgio de sua vida agitada, parecia fria e impessoal. Foi um ponto de virada crucial em sua percepção. Ele se viu comprando móveis coloridos, tapetes macios, uma variedade de brinquedos e livros infantis. O quarto de hóspedes, antes um espaço sem uso, começou a ganhar vida com tons vibrantes e personagens de desenhos animados. Ele se pegou consultando blogs de pais, assistindo a vídeos sobre desenvolvimento infantil, um comportamento impensável para o Elias de alguns meses atrás. As visitas de Elias ao orfanato se intensificaram. Ele passava horas com Sofia, tentando prepará-la para a mudança.
Contava histórias sobre a nova casa, sobre os brinquedos que estavam esperando por ela, sobre o seu novo quarto. Sofia, com sua inocência cativante, absorvia cada palavra, mas ainda havia um traço de incerteza em seus olhos. Ela havia aprendido a duras penas que promessas podiam ser quebradas. Um dia, enquanto brincavam no pátio, Sofia perguntou: "Amigo, a gente vai poder voar como o leãozinho na sua casa?" Elias sorriu, emocionado. "Talvez não voar de verdade, meu amor, mas a gente vai sonhar muito com o leãozinho que voa e vamos ter muitas aventuras lá." Ele estava aprendendo a falar a língua dela, a entrar no mundo dela. Aos poucos, as paredes que ele havia construído ao redor de seu coração começavam a ceder, tijolo por tijolo. A vulnerabilidade de Sofia, sua resiliência inabalável diante de tantas perdas, o inspirava. Ele, que sempre se viu como a rocha inabalável, estava descobrindo sua própria vulnerabilidade na presença dela. A doutora Camila, em uma de suas avaliações, observou Elias e Sofia brincando no pátio. Ele estava agachado, rindo genuinamente enquanto Sofia tentava ensiná-lo a pular corda. A imagem era de um contraste gritante com o homem de negócios impecável que ela havia conhecido. "Sr. Viana", ela disse, a voz suave, "é evidente o carinho que vocês desenvolveram, mas a adaptação de Sofia será um desafio. Ela passou por perdas significativas. Haverá momentos difíceis, de dúvidas, de saudade. O senhor está preparado para isso?" Elias olhou para Sofia, que sorria para ele. "Eu não tenho todas as respostas, doutora Camila, e eu sei que não será fácil, mas eu estou disposto a aprender, a me dedicar, e estou pronto para ser o porto seguro que ela precisa." Aquele era um Elias diferente, um homem que estava se permitindo sentir, se transformar. Ele não era mais apenas o milionário que visitava um orfanato. Ele era um homem que estava reconstruindo sua própria vida, ao mesmo tempo em que prometia reconstruir a de Sofia. A superação pessoal não era apenas um tema para histórias, era a sua própria jornada. A parte mais desafiadora do processo de adaptação de Elias foi a necessidade de mudar sua rotina. Sua vida era uma engrenagem precisa de reuniões, viagens de negócios e compromissos sociais. Agora, ele precisava conciliar isso com a paternidade. Ele passou a delegar mais tarefas a Marcos, cancelou alguns eventos e ajustou seu horário de trabalho para poder buscar Sofia na escola e passar as tardes com ela. A princípio, a mudança foi desconfortável, um choque para sua natureza controladora. Mas a cada riso de Sofia, a cada abraço apertado, ele sentia que estava no caminho certo. A primeira noite de Sofia na nova casa de Elias foi um misto de alegria e apreensão. O quarto dela estava perfeito, cheio de cores e brinquedos, mas a menininha ainda sentia a falta do familiar orfanato. Ela chorou baixinho antes de dormir, e Elias, sem saber muito o que fazer, sentou-se ao lado da cama dela e começou a contar histórias. Não histórias de contos de fadas, mas histórias sobre seu tio Miguel, sobre sua infância, sobre a história do leãozinho que voava. Ele falou sobre a coragem de Miguel, sobre o amor dele pela vida, sobre como ele sempre via o lado bom das coisas. Sofia ouviu, os olhinhos fixos nele, e aos poucos as lágrimas deram lugar a um sono tranquilo. Elias ficou ali por muito tempo, observando-a dormir, sentindo o peso da responsabilidade e a leveza do amor. Nos dias seguintes, Sofia começou a se adaptar. Ela explorava cada canto da casa, maravilhada com os espaços, mas o que mais a encantava era a presença constante de Elias. Ele a levava para passear no parque, para tomar sorvete, para ver os animais no zoológico. Ele a ouvia com atenção quando ela falava sobre seu dia na escola, sobre os amigos que fez. Elias percebeu que Sofia, apesar de sua tenra idade, tinha uma capacidade incrível de resiliência. Ela havia perdido muito, mas sua essência era de alegria e esperança. Contudo, houve momentos de turbulência. Sofia às vezes testava os limites, como qualquer criança. Havia birras, teimosia, momentos em que ela se fechava e a saudade do orfanato e da mãe parecia dominá-la. Elias, que nunca havia lidado com tal montanha-russa de emoções, sentia-se impotente em alguns momentos. Ele buscou ajuda, conversando com a doutora Camila e até com a própria Dona Lúcia, buscando conselhos,
sobre como lidar com as emoções de uma criança que havia passado por traumas. Ele aprendeu a ter paciência, a ser firme quando necessário, mas, acima de tudo, a ser presente. Um dos momentos mais desafiadores foi quando Sofia se recusou a ir para a escola em um determinado dia. Ela chorou, dizendo que sentia falta dos amigos do orfanato, que não gostava da escola nova. Elias, com a ajuda de um livro que a doutora Camila havia recomendado, sentou-se com ela e a ouviu. Ele a abraçou, reconheceu sua dor e então, com voz suave, explicou que era normal sentir falta, mas que ela era forte e que ele estaria sempre lá para ela. Ele não a forçou, mas a encorajou. Na manhã seguinte, Sofia, com um pouco de hesitação, concordou em ir. A cada pequeno passo, Elias sentia que estava crescendo junto com ela. A vida de Elias, antes tão previsível e controlada, havia se transformado em uma dança de imprevisibilidade e amor. Ele estava aprendendo a amar de uma forma que nunca imaginou ser possível, um amor que exigia entrega, paciência e muita vulnerabilidade. E ao se abrir para Sofia, ele estava se abrindo para si mesmo, descobrindo camadas de sua própria personalidade que ele havia mantido ocultas por anos. A rigidez de sua armadura estava se desfazendo e, em seu lugar, surgia um homem mais completo, mais humano. Ele estava construindo não apenas um lar para Sofia, mas também um novo sentido para sua própria existência. A liberdade emocional que ele buscava inconscientemente estava sendo encontrada na conexão mais inesperada de sua vida. A vida de Elias Viana, antes uma sinfonia controlada de negócios e luxo, transformou-se em uma melodia complexa e emocionante, com Sofia como a nova maestrina. A cada dia ele se dedicava a entender o universo infantil, a desvendar os mistérios das pequenas birras e dos sorrisos espontâneos. A cobertura de luxo, que antes parecia um cenário de revista, agora estava cheia de cores, brinquedos espalhados e a risada cristalina de uma criança. A adaptação, no entanto, não era um mar de rosas. Havia desafios diários que testavam a paciência e a capacidade de superação de Elias, de maneiras que nenhuma negociação de milhões jamais havia feito. Sofia, apesar de toda a sua resiliência, carregava as cicatrizes de suas perdas. Havia noites em que a saudade da mãe e a lembrança do orfanato a assombravam. Ela acordava chorando, chamando por mamãe ou por Dona Lúcia. Elias, por mais que quisesse confortá-la, sentia-se impotente diante da dor que não podia curar. Nessas noites, ele sentava ao lado da cama dela, contava histórias, cantava canções que ele mal se lembrava da própria infância e simplesmente a abraçava, transmitindo o calor de sua presença. Ele aprendeu que, às vezes, o silêncio e o afeto eram as únicas respostas necessárias. Um dos maiores contrastes era a diferença entre a vida estruturada de Elias e a espontaneidade de Sofia. Ele era um homem de horários, de agendas apertadas. Sofia, por outro lado, vivia no ritmo do presente, dos impulsos da infância. Essa colisão de mundos gerava momentos cômicos e, por vezes, desafiadores. Elias se viu atrasando reuniões por causa de um tênis que Sofia insistia em amarrar sozinha, ou tendo que desviar o caminho para o trabalho para parar em um parque e observar um esquilo. Ele, que antes via a produtividade como a única métrica de sucesso, começou a redefinir seus valores. O tempo gasto com Sofia não era perdido, era investido em algo muito mais valioso do que qualquer retorno financeiro. A doutora Camila, a assistente social, continuava a acompanhar o processo de adaptação. Em suas visitas, ela observava a transformação de Elias com um misto de admiração e cautela. Ela via o quanto ele se esforçava, o quanto estava se abrindo, mas também o alertava para os desafios que ainda viriam, especialmente a questão da identidade de Sofia e a ausência de um pai biológico presente. Sr. Viana, é fundamental que Sofia compreenda, à medida que cresce, a verdade sobre seu pai biológico, Miguel. A sua figura de guardião é crucial, mas a memória dele também faz parte da identidade dela. É um equilíbrio delicado. Elias compreendeu a importância disso. Ele começou a falar mais sobre Miguel Viana para Sofia. Mostrava fotos antigas que Marcos havia encontrado, fotos de seu tio jovem, sorridente, com aquele brilho nos olhos que era tão parecido com o dele e com o de Sofia.
Ele contava histórias sobre a paixão de Miguel pela arte, suas viagens, sua natureza sonhadora. Sofia ouvia atentamente, e aos poucos o papai que ela esperava se fundia com a imagem de um tio que havia partido, mas que continuava vivo nas lembranças e no amor de Elias. Essa fase de transição também exigiu que Elias explorasse sua própria vulnerabilidade. Ele, que sempre se mostrou forte e inabalável, precisou admitir suas inseguranças. Houve um dia em que Sofia, frustrada por não conseguir montar um quebra-cabeça, jogou as peças no chão e gritou: "Eu não consigo, eu não sou boa." Elias se viu espelhado na frustração dela, nas suas próprias falhas e nos momentos em que ele se sentia incapaz. Ele se ajoelhou, pegou a mãozinha dela e disse: "Meu amor, tá tudo bem não conseguir de primeira. O importante é a gente tentar. E eu tô aqui para te ajudar. A gente sempre pode tentar de novo juntos." Aquela pequena interação se tornou um marco para Elias, um lembrete de que a força não estava em não cair, mas em se levantar e em levantar o outro junto. A rede de apoio de Elias também cresceu. Marcos, seu braço direito, tornou-se um confidente e, de certa forma, um tio postiço para Sofia. Ele a levava para comprar sorvete, jogava bola com ela no parque e até a ajudava com o dever de casa, quando Elias estava em reuniões inadiáveis. A presença de Marcos trouxe uma leveza adicional ao ambiente, e Elias percebeu que não precisava carregar o mundo sozinho. A construção de laços familiares, antes um conceito abstrato para ele, estava se materializando de formas inesperadas. Um dos pontos de virada mais significativos na jornada de Elias e Sofia foi quando ele decidiu apresentá-la à sua antiga amiga, Helena, a filantropa que o havia levado ao orfanato. Helena, uma mulher calorosa e perspicaz, ficou profundamente emocionada ao ver a conexão entre Elias e Sofia. Ela observou como Elias olhava para a menina com um carinho e um orgulho que ele jamais havia demonstrado por qualquer outra pessoa ou conquista em sua vida. "Elias", Helena disse, com os olhos marejados, "você não tem ideia do quanto você cresceu." A Sofia não ganhou apenas um lar, ela ganhou um coração que floresceu por causa dela. O processo legal de tutela de Sofia caminhava para o fim. Elias havia cumprido todas as exigências e a recomendação da doutora Camila era favorável. Ele estava pronto para a audiência final, mas mais importante do que qualquer papel assinado, ele sentia que já era o guardião de Sofia em seu coração. A proteção que ele sentia por ela ia muito além da responsabilidade legal. Era um instinto profundo, um compromisso de vida. No entanto, antes da audiência, um desafio inesperado surgiu. Um parente distante de Ana Paula Alves, uma tia-avó que nunca havia demonstrado interesse por Sofia, apareceu, alegando ter direitos sobre a menina. Era uma reviravolta legal que ameaçava desestabilizar tudo o que Elias havia construído. A mulher, motivada por um interesse duvidoso, talvez vislumbrando alguma herança inexistente, ou apenas por um senso de direito tardio, argumentava que Sofia deveria ficar com a família biológica da mãe. Elias sentiu a raiva e o desespero. Ele havia se apegado a Sofia de uma forma que nunca imaginou. A ideia de perdê-la era insuportável. Ele conversou com Sofia, explicando da forma mais gentil possível que havia um pequeno problema, mas que ele lutaria por ela. Sofia, com uma sabedoria que superava sua idade, apenas o abraçou forte. "Eu confio em você, amigo", ela disse, com a voz embargada. A confiança dela era o combustível que Elias precisava. A batalha legal foi árdua. A tia-avó apresentava argumentos fracos, mas a burocracia do sistema de proteção à criança podia ser imprevisível. Elias, porém, não economizou esforços. Ele mobilizou sua equipe jurídica, apresentou todas as provas de parentesco com Miguel Viana e, mais importante, apresentou o testemunho emocionante de Dona Lúcia, da doutora Camila e até mesmo de Helena, que atestaram o vínculo profundo e genuíno que havia se formado entre Elias e Sofia. A doutora Camila, em seu depoimento, destacou a transformação de Elias, a estabilidade emocional e financeira que ele oferecia e, acima de tudo, o amor e o cuidado que ele já dedicava a Sofia. Ela apresentou relatórios detalhados sobre a adaptação de Sofia, mostrando seu progresso e a segurança que ela encontrava na presença de Elias. O contraste entre a vida de cuidado e dedicação que Elias oferecia
e o passado de ausência da tia-avó era gritante. Durante a audiência, Elias pediu para falar diretamente ao juiz. Com a voz embargada pela emoção, mas firme na determinação, ele expressou tudo o que sentia. Falou sobre a menininha que o chamou de papai no orfanato, sobre a descoberta de ser o último elo de sua família, sobre como Sofia havia preenchido um vazio que ele nem sabia que existia. Meritíssimo, ele disse, com os olhos fixos na pequena Sofia, que estava sentada com sua assistente social. Eu não sou o pai biológico de Sofia, mas sou sua família. Eu a amo como uma filha. E eu prometo dedicar minha vida a protegê-la, a amá-la, a garantir que ela tenha o lar e o futuro que merece. Ela é a minha superação, a minha transformação. A emoção na sala era palpável. Sofia, que entendia mais do que se supunha, olhou para Elias e um pequeno sorriso se abriu em seu rosto. Ela sabia que ele estava lutando por ela. Aquele momento foi um testemunho do poder dos laços que se formam não apenas pelo sangue, mas pelo amor e pela escolha. A vida de Elias estava sendo reconstruída, pedra por pedra, não por sua própria vontade, mas pela força de um amor inesperado que o impulsionava a ser uma versão melhor de si mesmo. Ele não era mais apenas o milionário, mas o homem que estava disposto a arriscar tudo por sua nova família. O dia da audiência final chegou com uma tensão palpável no ar. Elias sentiu um frio na barriga que há muito não experimentava, uma mistura de nervosismo e uma determinação férrea. Ele, que havia enfrentado os maiores tubarões do mercado financeiro, agora se via em um tribunal lutando pelo futuro de uma menininha que havia redefinido seu mundo. Ao seu lado, a doutora Camila e seu advogado, com expressões sérias, revisavam os últimos detalhes. Sofia, vestida com um de seus vestidinhos novos, segurava a mão de Elias com força, seus olhos curiosos observando o ambiente formal. Ela não compreendia a total dimensão do que acontecia, mas sentia a importância do momento. A tia-avó de Sofia, uma mulher de semblante endurecido, sentou-se do outro lado da sala, acompanhada de um advogado que parecia mais interessado em protelar o processo do que em realmente defender os interesses da criança. Os argumentos dela eram fracos, baseados em um parentesco distante e uma repentina e duvidosa preocupação. O advogado da tia-avó tentou pintar Elias como um homem frio, distante, movido por um impulso passageiro, incapaz de oferecer o calor e o afeto que uma criança precisava. No entanto, ele subestimava a paixão e a verdade que Elias carregava em seu coração. O depoimento da doutora Camila foi um ponto crucial. Com sua voz calma e profissional, ela detalhou a evolução de Elias, a transformação do apartamento, a dedicação e o amor que ele já demonstrava por Sofia. Meritíssimo, ela declarou. Em todos os anos da minha carreira, raramente vi uma conexão tão genuína e um empenho tão profundo na construção de um lar. Elias Viana não está apenas assumindo uma responsabilidade legal. Ele está assumindo a paternidade de coração, com todas as suas nuances e desafios. Ela descreveu as noites em que Elias consolava Sofia, as horas de brincadeiras e leituras, o cuidado dele em manter viva a memória de Miguel Viana para a menina. Dona Lúcia, a diretora do orfanato, também testemunhou, seus olhos marejados de emoção. Ela falou sobre a chegada de Sofia ao orfanato, sua resiliência e, então, a surpresa e a alegria quando Sofia gritou "Papai" ao ver Elias. "Eu vi o Sr. Viana se transformar diante dos meus olhos, meritíssimo", disse ela. "Ele não é mais o mesmo homem que entrou pela primeira vez em meu orfanato. Ele é um pai, em espírito, e Sofia já o reconhece como tal. Acreditamos que o melhor lugar para Sofia é ao lado de Elias." Quando chegou a vez de Elias falar, ele se levantou sentindo a mãozinha de Sofia apertar a sua. Ele não precisou de notas. As palavras vieram do fundo de sua alma. Ele começou contando a história do dia em que Sofia o chamou de papai, a incredulidade e, em seguida, a descoberta da verdade sobre seu tio Miguel. Ele falou sobre como Sofia, com sua pureza e vulnerabilidade, havia preenchido um vazio em sua vida que ele nem sequer sabia que existia. "Eu sempre fui um homem de números, meritíssimo", ele disse, a voz embargada, mas firme. "Minha vida era uma busca incessante por mais, por conquistas materiais. Mas Sofia me ensinou o que é a verdadeira riqueza. Ela me ensinou sobre amor incondicional,
sobre vulnerabilidade e sobre a beleza de construir laços. Ela é minha sobrinha de sangue, mas mais do que isso, ela é a minha família escolhida. E eu prometo, diante deste tribunal e diante de Deus, que dedicarei cada fibra do meu ser para protegê-la, amá-la e garantir que ela tenha uma vida plena, feliz e cheia de propósito. O silêncio na sala era quase reverente. Até mesmo a tia-avó de Sofia parecia emocionada, ou talvez apenas chocada com a paixão nas palavras de Elias. Sofia, com seus olhinhos brilhantes, olhou para Elias, um sorriso sutil se formando em seus lábios. Ela não entendia todas as palavras, mas compreendia a emoção e a promessa em sua voz. Finalmente o juiz proferiu o veredito. Com voz solene ele declarou que, com base nas evidências apresentadas e no inegável vínculo estabelecido, a tutela de Sofia seria concedida a Elias Viana. O martelo da justiça ecoou na sala, selando o destino daquela pequena família que o amor havia unido. Elias sentiu um peso sair de seus ombros, e um nó na garganta se desfez em lágrimas silenciosas. Ele se ajoelhou e abraçou Sofia com toda a força, e ela o apertou de volta. Um abraço que valia mais que todos os seus milhões. A vida de Elias e Sofia se consolidou em uma rotina de afeto e aprendizado mútuo. O apartamento se tornou um lar vibrante. As manhãs começavam com o cheiro de panquecas e a voz de Sofia cantando desafinadamente, enquanto Elias a ajudava a escolher a roupa. As tardes eram preenchidas com brincadeiras no parque, visitas à biblioteca e, claro, as histórias do leãozinho que voava, agora contadas por Elias com um carinho que Miguel, o tio, teria se orgulhado. Elias aprendeu a celebrar as pequenas vitórias. O primeiro dente de leite que caiu, a primeira vez que Sofia escreveu seu nome completo, o dia em que ela o chamou espontaneamente de Papai Elias. Os desafios continuaram, mas com eles a superação. Sofia, em seus momentos de saudade, chorava pela mãe, e Elias a acolhia, falando de Ana Paula com carinho, mostrando fotos, mantendo a memória viva de uma forma saudável. Ele a levou ao cemitério, explicou, de forma simples, que a mamãe dela agora era uma estrelinha no céu, mas que estaria sempre com ela em seu coração. Esse processo de luto e aceitação foi um caminho doloroso, mas necessário. E Elias estava ali, firme, como um pilar de apoio. A presença de Marcos e Helena na vida de Sofia também se tornou fundamental. Marcos, com seu jeito divertido e prático, era o parceiro de aventuras, o tio que ensinava truques de mágica e ajudava com as lições mais difíceis. Helena, com sua sabedoria e ternura, oferecia a Sofia o carinho de uma avó, um ouvido atento e abraços acolhedores. A casa de Elias, antes um símbolo de sua solidão, tornou-se um ponto de encontro, um centro de afeto e amizade. Ele estava construindo não apenas uma família, mas uma comunidade de apoio ao redor de Sofia. A transformação de Elias era visível para todos. O homem de negócios implacável ainda existia, mas ele havia adquirido uma profundidade e uma humanidade que antes pareciam inatingíveis. Ele não media mais o sucesso apenas pelo lucro, mas pela alegria de Sofia, pelo tempo que passavam juntos, pela capacidade de fazer a diferença. Ele se tornou um filantropo ativo, investindo pesadamente no Orfanato Esperança e em outras instituições que cuidavam de crianças carentes. Sua fortuna, antes um fim em si mesma, agora era uma ferramenta para o bem, um meio de impactar positivamente a vida de muitos. Esse era o verdadeiro legado que ele queria construir, um legado de amor e propósito, inspirado pela menininha que o chamou de Papai. Um dia, em uma visita ao orfanato, Elias e Sofia foram recebidos com festa. Dona Lúcia, orgulhosamente, mostrou as novas instalações, construídas com a doação generosa de Elias. Uma biblioteca ampla, uma nova área de recreação, dormitórios mais confortáveis. Sofia correu para abraçar os amigos, os olhinhos brilhando de felicidade. Elias observava, com o coração cheio, a cena. Ele viu o contraste entre o orfanato antes, com suas paredes desbotadas, e o agora, um lugar de esperança e cor. E ele soube que a ação e consequência de seu amor por Sofia haviam impulsionado não apenas a vida dela, mas a de muitas outras crianças. Ao se despedir, Sofia se virou para Elias,
os bracinhos abertos. Papai, eu te amo, ela disse, com uma simplicidade que atingiu Elias no fundo da alma. Não era mais o amigo nem o guardião, era papai. A palavra era a prova irrefutável daquele laço inquebrável, daquele amor que se formara contra todas as probabilidades. Elias a pegou no colo, sentindo o calor do corpo dela, o cheiro de shampoo infantil. Ele a apertou, as lágrimas brotando em seus olhos. Eu também te amo muito, minha filha, mais do que você pode imaginar. Elias Viana, o milionário que havia visitado um orfanato e tido sua vida virada de cabeça para baixo por um grito de papai, encontrou a verdadeira liberdade emocional. Ele se libertou da prisão de sua própria solidão e ambição desmedida, encontrando um propósito maior no amor e na responsabilidade de cuidar de Sofia. Aquele grito inesperado não foi um erro, mas o chamado do destino, o início de uma jornada de superação, transformação e a construção de laços familiares que provaram que o coração, quando aberto, pode encontrar a família onde menos se espera. E assim, a história do milionário e da menininha que gritou papai se tornou um testemunho eterno do poder do amor e da capacidade humana de se reinventar. A vida, afinal, não é sobre o que temos, mas sobre quem amamos e o que construímos juntos. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal para mais histórias como esta. Comente abaixo o que mais te emocionou e compartilhe esta mensagem com alguém especial. Estamos trabalhando duro para alcançar 50 mil inscritos e o seu apoio é essencial. Obrigado por fazer parte desta jornada.